E daí a droga entrou na sua vida? A nesse droga processo? entrou mais ou menos em 2017, né? Por eu estar bêbado, chapado, acabou entrando numa situação que eu não tive controle nenhum, tava bem bêbado, e quando eu fui ver, juntou, tipo, o pessoal chama de dupla dinâmica, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Eu bêbado, eu conheci a droga, daí eu falei, nossa, que legal, bacana. Te levou para um outro estágio, né? Daí eu subi um degrau a mais, quer dizer, desci, né? Desci um degrau a mais, né? E aí só foi aumentando, né? Porque daí a cocaína, ela te proporciona a beber mais e você vai entrando num ciclo cada vez pior. Você entrou direto na cocaína? Porque normalmente... As outras coisas eu já tinha experimentado, mas nenhuma das outras tinha pego mesmo. Era só a bebida mesmo. A bebida era um negócio que eu bebi... Durante 8 anos da minha vida, eu bebi todos os dias. Meu Deus. Sem parar. Eu sei porque em 2013 eu fui montar um bar-restaurante, né? E o bar não ficou muito tempo aberto, porque eu não consegui o alvará na época, que precisava de documentação. Mas desde que eu fechei o bar, eu continuei bebendo todos os dias. E teve mínimas folgas e janelas assim, sabe? Então, é um parâmetro que eu sei que aconteceu de fato, né? E daí, nos últimos 3 anos do uso, né? Que eu acabei caindo na cocaína e daí foi só piorando cada vez mais. Né? Daí, quando a Cíntia saiu de casa em meados de novembro de 2019, aí eu afundei mais ainda, né? E em dezembro, um amigo meu de infância, né? Ele chegou pra mim e falou, Marcelo, ou você vai no Dr. João ou eu te levo, né? O Dr. João é um médico terapeuta excelente que é especializado em dependência química, né? E vícios. E acabei indo, né? A Cíntia já tinha saído de casa, né? Porém, mesmo depois de eu passar no Dr. João, eu ainda tive 3 recaídas. E na terceira recaída eu cheguei a ter uma overdose. Uau! Né? Teve uma overdose e eu acho que Deus ali já estava cuidando de mim. Né? Eu acredito que tudo que a gente passa tem um propósito, até as situações dos meus usos. Depois depois eu faço uma linha do tempo, eu entendo o porquê, né? Mas eu fui ter overdose, eu estava na casa do meu pai, na cozinha na hora do almoço, então eu estava num ambiente extremamente seguro, né? Se eu tivesse sozinho em casa, talvez eu não tivesse aqui para contar, né? E logo daí meu pai me socorreu e tudo mais, e na sequência uma amiga minha chamou eu para ir num culto, né? De uma igreja batista ali no Parque dos Estados, e eu fui como quem tava sem nada, né? Não sabia nada, não estava entendendo nada. Foi no dia 8 de março de 2020. Eu fui nesse culto. Um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes. Bem pertinho. Quando começou a pandemia, na semana da pandemia, é a semana que eu estava na clínica, fazendo a internação. Então eu estava na clínica, entrei na clínica com tudo funcionando, tudo aberto, na metade da semana fechou tudo. Né? Então eu entrei lá com o mundo rodando e depois o mundo parece que parou dali. Mas você foi no culto primeiro? Fui no culto antes. E a palavra que teve nesse culto foi uma palavra de João Batista. E foi um culto inteiro falando sobre bebidas e drogas. Senhor falando ao seu coração. E assim, e até o momento, quando eu saí do culto, eu falei pra minha amiga, pra Sabrina, eu falei, Sabrina, você falou alguma coisa pro pastor, né? Ai, porque não é possível. Gente, essa é a coisa mais linda que eu acho em Deus. Uma das coisas mais lindas que eu acho em Deus. A gente ouve muito isso, sabe? De pessoas que vêm falar assim, olha, Deus falou pro pastor, alguém contou pro pastor a minha vida. E, na verdade, o Senhor conhece o coração e Ele fala, né? O Senhor sempre fala. E daí quando eu perguntei pra ela e tudo mais, ela falou, claro que não, você acha que ele vai fazer um culto só pra você, né? Com centenas de pessoas ali embaixo, ele vai fazer um só pra você mesmo, né? E
Logo na sequência, umas 2 semanas depois, daí que eu vim me internar, né? Tava agendado e tal, daí eu vim me internar. E o meu médico chama João Batista. Ah, que legal. Uau. Então, assim, eu passando num médico que chama João Batista, daí eu vim num culto onde a palavra foi de João Batista, sobre bebidas e drogas. Aí eu na clínica e tal, entrei, né, na segunda-feira, conversando com o médico, daí eu falei, nossa, uma coincidência tal. Fui no culto no domingo, tal, no dia tal, e a palavra foi sobre João Batista e sobre bebidas e drogas, né? Daí o Dr. João falou assim, não é coincidência, isso é uma providência divina. Amém. Né? E eu nem sabia, nem entendi. Ele falou, ó, saiba de uma coisa, tem alguém lá em cima cuidando da gente. Aí meio que mudou, né? Uma chave, assim, pra mim. Já na hora que ele falou, eu já comecei a olhar tudo com uma outra perspectiva, né? Até então, qual que era a sua visão de Deus? O que você pensava sobre Deus? Não pensava? Ah, eu não pensava. Eu acho que, assim, era muito abstrato pra mim, sabe? Misturava muito com ciência, sabe? Aquela coisa que nós aprendemos na escola de como surgiu o planeta Terra, não sei quantos milhões de anos e toda essa história, e misturando, né? Mas assim, você fica anestesiado com a bebida e com a droga e Sim. você nem tem tato para observar a grandeza de tudo, da criação, né? Do que Deus criou. Você pensa muito pequeno quando você não tem uma fé. Com certeza. Né? Sabe que Porque você não consegue dar valor para a natureza, você não dá valor para um simples cantar de um pássaro, você não dá valor para o sol, né? Você vive anestesiado, né? Você vive em outro você não mundo. olha isso. No entanto, quando eu estava na clínica, eu falei, nossa, né? Começou a pandemia, até o mundo está mais silencioso que eu ouvi os passarinhos cantarem, mas não é, né? Eu que tinha parado de beber e usar droga, né? E mesmo na pandemia, você ficou na clínica? Como é que foi isso? Eu fiquei uma semana só, né? É um tipo de tratamento que é uma semana só. Entendi. É bem diferente, você fica bem particular ali na clínica, você fica imerso ali durante uma semana. E é diferenciado, sabe? Mas é muito direto e reto. Amém. E bem edificante, sabe? Porque ele não lida só de uma forma só terapêutica, ele lida todas as situações que a gente precisa, né? Desde do nosso equilíbrio emocional ao espiritual, né? A nossa saúde e tudo mais. Então, nós somos um ser todo complexo, equilíbrio, né? Nós somos um ser complexo, né? Todo um equilíbrio, né? Então, aí saí de lá com a chave já virada, né?